Josué, capítulo de número 24, verso de número 14. Josué, capítulo de número 24, verso de número 14. Um texto bem conhecido, que todos vocês falam, mas não sabem da real história que está por detrás deste versículo. Quem achou, diga: eu amo a Bíblia. Tem uns desanimados aqui, não vai não falou. Diz assim o texto: agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, as quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje, diga, a escolha é hoje. A quem sirvais? Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas eu já fiz a minha decisão, e a minha decisão é que, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha para o seu irmão e diga: decida hoje qual lado você vai escolher. Se assente, você que pode, aplaudindo a Jesus pela sua palavra. Aplauda mais forte, irmãos. Parece que vocês estão desanimados. Diga assim: desânimo sai. Ah, então é porque tem. Meu irmão, reage. Estou me recuperando da gripe, eu vou bem devagarzinho hoje. Tá bom? Mas nós vamos, Depois o tanque esquenta. Gente, quando Josué vai escrever esse último capítulo, que é o capítulo de número 24 do seu livro, ele está nos últimos dias de vida. Josué sabe que o seu ministério está se findando. Josué sabe que não tem mais tempo. E antes dele morrer, ele vai fazer algo lindo que está nesse capítulo. Ele vai reunir toda a congregação de Israel e vai fazer eles reafirmar a aliança que existe entre eles e Deus. Josué vai reunir toda a congregação, Fabiana, e vai dizer assim: olha, daqui um pouquinho eu vou partir, mas eu vou partir com uma certeza, que eu e a minha casa serviremos, amaremos a Deus acima de qualquer coisa. E aí ele vai dizer: então, escolhei vós hoje. Se vocês querem voltar aos deuses do Egito, aos deuses dos vossos pais, voltem. Mas eu vou temer, servir com sinceridade e com verdade ao meu Senhor, até o último dia da minha vida. Josué não tinha uma preocupação, Ju, de deixar uma herança. Porque herança é bens conquistados por uma vida que também se acaba. Mas Josué quer deixar um legado. Josué quer deixar o quê? Legado é a missão que a pessoa fez na terra. É aquilo que ela executou com mais excelência. É os frutos. É os princípios. É aquilo que ela fez durante a sua vida que marcou gerações. Então Josué, Gabriel está dizendo: eu não quero deixar terra, eu não quero deixar casa, eu não quero deixar herança, eu quero deixar um legado. Eu quero partir com a certeza que eu ensinei esse povo a amar a Deus acima de todas as coisas. Eu quero partir com a certeza que eu instruí esse povo a amar a verdade, a amar a palavra e andar nos caminhos do Senhor. Olha para o seu irmão e diga: você precisa deixar um legado.
Você lembra do apóstolo Paulo? O que ele vai escrever na sua última carta? Antes dele enfrentar o corredor da morte em Roma, ele vai deixar uma carta e ele vai escrever: combati o bom combate, acabei a minha missão na terra. Estou deixando um legado, hein, gente? E estou guardando a minha fé. Paulo nos deixou um legado que até hoje é transferido de geração a geração. E nós precisamos deixar um legado. Abra comigo o livro do Gênesis, capítulo de número 49. Olha o que o texto vai nos dizer. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciai-vos eis o que há de acontecer nos dias vindouros. Jacó está perto de morrer, e antes de morrer ele precisa abençoar os filhos. Ele tinha 12 filhos, as 12 tribos de Israel, e para cada filho ele liberou uma palavra profética que foi ativada no mundo espiritual. O texto vai dizer que no capítulo de número 49, Ana, chamou Jacó os seus filhos e o abençoou. Só que no capítulo de número 50 vai dizer, capítulo de número 50, então José se lançou sobre o rosto do seu pai. Gênesis 50. Põe na minha versão, porque senão vocês me atrapalham aqui. É a Arque, não é essa. Senão aquilo que a gente estuda não bate. Gênesis 50, verso de número 1, na Arque. Deixa eu achar aqui. Acha aí na sua Bíblia também, crente preguiçoso. Você só fica vendo aqui no telão. Gênesis 50. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Verso de número 2. No capítulo de número 49, Jacó chama os seus filhos, libera a bênção e ele morre. No capítulo de número 50, eles não vão embalsamar Jacó, eles vão embalsamar Israel. Era Deus dizendo: o que vai ficar de legado não foi o que Jacó fez, mas foi o que Israel se tornou. E o que Israel se tornou? Príncipe, moldado, mudado, transformado. Ele morreu como Jacó, mas o seu legado será reconhecido como Israel. Não é a memória de Jacó, e sim o legado de Israel. Aquele que deixou ser moldado por Deus. E no capítulo de número 24 de Josué que nós lemos, é a certeza em que só Deus pode salvar. Diga para o seu irmão: tem uma certeza. Só Deus pode te salvar. Mas o capítulo de número 24 é o final da história de Josué. Mas para que Josué chegue ao capítulo de número 24 com essa convicção, vamos começar a sua história lá no capítulo de número 1. Você se lembra? Moisés é morto. E agora o povo precisa de um novo líder. E quem é que Deus vai levantar? Josué. Josué está na fase de luto. Josué está chorando. Josué está triste. Mas é no momento de luto, no momento de tristeza, que Deus tem uma direção nova para Josué. Deus aparece para Josué e diz: levanta daí, engole esse choro, porque eu tenho algo novo para a tua vida. Eu tenho um ciclo novo para a tua história. Pode ser que você entrou aqui chorando, mas Deus está dizendo: engole esse choro, para de chorar, porque tem coisa nova vinda de Deus para você. Levanta-te, Josué, disponha-te, passa esse Jordão e pisa na terra. Olha a ordem de Deus para Josué: disponha-te, levanta desse choro, desse luto. Por quê? Porque a sua vida não é só choro, a sua vida também tem conquista.
A sua vida também tem alegria, a sua vida também tem realizações. O tempo de choro é só um tempo, vai passar, mas o Senhor está dizendo, bora, se levanta daí. Por quê? Porque tem um tempo novo para você viver. Tem um novo ciclo para você, Josué. A história de Josué não vai começar no capítulo de número 1. O seu ministério sim, mas a história dele vem de lá de trás. Você lembra de Êxodo, capítulo de número 17, verso de número 9? Eles estão em uma guerra. No deserto eles estão em guerra. E o texto vai dizer que Moisés chama Josué e dá uma ordem para ele. Escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã, Josué, eu estarei sobre o cume do monte e a vara de Deus estará na minha mão. Olha a ordem de Moisés. Moisés vai olhar para Josué e vai dizer, Josué, nós estamos no deserto, estoura uma guerra, os inimigos estão vindo contra nós. Eu sei que não dá tempo de treinar ninguém, mas nós vamos na coragem e a força e a confiança de Deus. Porque tem tempo que não dá para treinar, irmãos, tem que se jogar mesmo. Tem tempo que não dá para você esperar pelo engenheiro, você tem que ser um engenheiro. Tem tempo que não dá para você esperar pelo pedreiro, você tem que ser, está entendendo? Tem tempo que não dá para se preparar, há tempo de se preparar, mas tem guerra, irmãos. Se você não for, você morre. Se você não for, você morre. Por quê? Porque o inimigo vai até você. Estoura a guerra e a ordem de Moisés para Josué, Josué, se vira aí embaixo com os guerreiros, porque eu vou subir para cima. Alguém poderia falar, mas que folgado, enquanto ele está no monte, eu estou aqui guerreando. Não, Josué está na escola do aprendizado. E ele sabe que quem está subindo também já desceu. E quem desceu também vai subir. Então, irmãos, uns intercedem, outros guerreiam. Uns usam o bolso e outros trabalham. Mas a obra de Deus não vai parar. Eles estão no deserto de Refidim. E Moisés vai dizer para Josué, nessa guerra você vai ter que trabalhar. Diga ao seu irmão, bem-vindo. Porque nessa guerra você vai trabalhar mais do que as outras. Moisés sobe para o monte, Arão e Ur. E o texto vai dizer que quando Moisés erguia a mão, eles venciam a guerra. Mas quando as mãos abaixavam, eles perdiam a guerra. Só que a vitória não era por causa das mãos de Moisés. A vitória é por aquilo que Moisés carregava. E o que Moisés carregava? A vara de Deus. A palavra de Deus. O poder de Deus. Porque carregar a vara, irmãos, pesa. Carregar a palavra pesa. E as mãos de Moisés desfaleciam. Mas tinha Arão e Ur dizendo, levanta, Moisés, porque a vitória é do povo de Deus. Josué estava sendo preparado para uma grande missão. Olha para o seu irmão e diga, você está sendo forjado para uma grande missão. Há comandos que Deus nos dá que parece que a gente não vai usar. Por que Deus está pedindo isso? Eu não vou usar agora. Mas, irmãos, Deus não vê o agora, Deus vê o além. E há comandos que Deus está te dando hoje, que você não vai usar hoje, mas Ele já está te forjando para amanhã. Então escute os comandos de Deus. Se Deus está falando, o que Deus pede é loucura mesmo, porque Deus trabalha com loucura. Deus trabalha com as coisas loucas e desprezíveis deste mundo. E Deus está dizendo, o que eu peço para você parece louco, parece que não vai usar, mas eu sei do amanhã. Eu sei do que você precisa. Você não está vendo nada, mas eu sei do que você vai precisar. Josué está sendo preparado, está sendo forjado. E sabe o que eu acho lindo? Que Josué não aparece na história de uma hora para outra, não. Ele foi treinado com um dos maiores líderes que houve, Moisés. Êxodo capítulo de número 33, verso número 11, vai dizer que Josué não se apartava de Moisés. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo.
Depois tornava ao arraial, mas o seu servidor, o seu servo, jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. Josué estava dizendo, quem entra para falar é Moisés, quem recebe a orientação de Moisés, mas eu fico aqui, porque uma hora eu entro lá também, uma hora meu tempo chega, uma hora ele me chama, enquanto isso eu não me aparto, eu estou aqui disponível. Fala que o teu servo ouve, o que precisa? Ei, pastor Moisés, o que precisa? Eu estou aqui disponível. Quem sabe Moisés olhava para Josué e dizia, vai dormir, ele diz, dormir não, eu estou aqui para servir. Vai descansar não, porque a qualquer momento Deus pode aparecer e me chamar. Então Josué estava disponível, grita comigo, ele estava disponível. Por quê? Porque uma hora a sua senha chama e você não está presente. Quantas vezes você vai no banco, pega a sua senha, aí você conta. Você é gente como eu, né? Não é possível que você pega a senha e você fala, conta, tem 15 pessoas na minha frente. Fora os prioritários. Fora os uniclés, né? Uma vez eu falei para a Caixa, que acepção vocês fazem com a gente que não é correntista do Itaú? Por quê? Porque você deixa lá para chamar, quando não tem mais ninguém para chamar e vocês chamam a gente. Qual é a diferença? O nosso dinheiro não é igual de quem está aqui, Uniclass. E às vezes nosso dinheiro é mais útil de quem está aqui na Uniclass, está cheio de dívida. É Uniclass, mas você nem sabe só os BO que ele está resolvendo lá. É. Aí ele chega como cliente Uniclass, mas cheio de bomba. E às vezes ninguém dá nada porque você não é correntista, porque você não tem conta no Itaú, aí não querem te chamar e eles estão precisando do que você carrega. Sabe que Deus está conversando com alguém aqui? Não saia do seu posto, não saia do teu lugar, porque a hora de eu te chamar está mais perto do que você imagina. Alguém está dizendo, ninguém me olha, ninguém me vê, não dá oportunidade, me chama. Calma, é só uma preparação, é só um teste de Deus. A hora certa, a tua hora vai chegar. Olha para o seu irmão e diga assim, ó, ei, não se aveste não, não se aperreie não, vai tomar um café com cuscuz, porque uma hora ele te chama, uma hora a tua senha chega. Você não vibra assim? Cheguei aqui faltando 15, só tem 4. E quando chega faltando 2, emperra, irmãos, emperra. Você já aconteceu isso com você? Aí você fica, misericórdia. Só falta 2 e não chega essa hora. Aí você diz assim, também quando for na minha vez eu vou demorar de propósito. Para que o outro que está... Irmão, não seja assim não, irmãos. Motive também quem está esperando a permanecer, sem reclamar, sem murmurar. Porque uma hora a sua vez vai. A sua vez vai. Ele não se apartava de Moisés. Números capítulo de número 13 vai dizer que Deus fez uma promessa à nação de Israel, dizendo: há uma terra que mana leite e mel. E essa terra eu já dei a vocês. Mas antes de eu entregar, vocês têm que ir lá, espiar. Vai ver como que é a terra, para o coração de vocês aumentar a fé. Não é? A gente só aumentou a fé quando a gente pisou lá na nova terra, não é assim? Foi isso que Moisés fez com o povo. Separou 12 de cada tribo e diz, vai na terra, espia a terra. Faz relatório. Olha, bebe da água de Canaã, come dos frutos. Veja como é as casas, veja como é os moradores. Veja cada detalhe. Por quê? Porque esta terra que vocês estão vendo hoje, o Senhor nos dará, é promessa, eles vão. E quando eles vão, eles chegam, eles veem que a terra tem gigante, eles veem que a terra tem inimigo, eles veem que não é tão fácil assim. Claro, irmãos, Deus não é o teu self-serve para entregar de bandeja para você, não. Ele entrega, mas você vai ter que pelejar também, você também que vai ter que lutar também, vai ter também que renunciar a muita coisa. Deus não trabalha com filhos mimados. Deus trabalha com filhos que estão prontos a servir a Ele.
Chega ao seu irmão, você não é mimado não, né? Eles vão e eles voltam. Cada um com relatório. Os 12 têm a mesma informação, sim ou não? Só que com uma visão diferente. Eles estão com a mesma informação da terra. 10 chega dizendo, Moisés, a terra é boa, mas não é para nós. Os gigantes lá vão nos engolir. Não dá, não dá. Os frutos é bom, mas não é para a gente não. 10 estão dando a informação do que é a terra, mas 2 tinha outra informação, porque a visão deles já era uma visão diferente. Aí Josué e Caleb vai dizer assim, Moisés, a terra é boa, o fruto é bom, tem gigante, mas o que é isso para o tamanho da promessa que Deus nos fez? Não vamos nos desanimar por causa dos desafios. Os desafios tornam a conquista mais saborosa. Os desafios tornam a conquista mais agradável. A terra é boa e é nossa, o fruto é bom e é nosso. Tem gigante, mas não tem problema não. Deus nos habilitou para derrubar gigante, porque nós vamos pisar na terra, nós vamos possuir a terra. A terra é nossa, porque foi Deus quem falou. E se Deus falou, já está assinado, já está confirmado, já está carimbado. Só falta você pisar. Olha para esse irmão e diga assim, prepara o solado. Tu vai pisar na terra. Diga, a terra é boa, hein? Ixi, o fruto que nós vamos comer de lá, a gente não tem medo de enfrentar qualquer... Pode vir Golias, pode vir gigante, pode vir gafanhoto, pode vir inimigo, pode vir amalequita, pode vir filisteu. O fruto é tão bom que eu vou tirar de letra o que vier, irmãos. Eu estou pronto porque eu vou entrar, eu vou pisar, porque Deus falou. Olha para esse irmão e diga, a terra é boa. Na guerra, existe os desertores. Você já ouviu essa palavra, desertor? Desertor é todo aquele que é chamado para a guerra, mas ele guerreia só por ele. Ele não se preocupa com quem está do lado. Ele vai por causa que ele está, por causa dele, não por causa de quem está reunido com ele. Só que Josué e Caleb estão dizendo assim, ó, a gente foi para lá, a gente entra nessa guerra, não é só por causa de nós não, é por causa do povo. Eu sozinho não faço estrago, mas eu junto com o povo, não há inimigo que permaneça de pé. Sabe o que Josué está dizendo e Caleb está dizendo? Nós não vamos sair da guerra. Conte conosco. Tem gigante, conte conosco. Tem problema, conte conosco. Tem desafio, conte conosco. Tem trabalho, conte conosco. Nós não vamos sair da guerra. Olha para esse irmão, aponta o dedo para ele e diga, a ordem de Deus é para você não fugir da guerra. Não seja um desertor. Seja um encorajador. Se lembra quando Caleb passa-se 40 anos da promessa, 40 anos que ele lutou. Irmão, você está fazendo questão de luta que você lutou ontem, está dizendo, Deus, cadê? Ô Jesus, eu lutei ontem a noite inteira, quero hoje. Aí Deus está dizendo, Caleb lutou há 40 anos atrás e está esperando a hora dele ser chamado. Quando chamam Caleb para possuir a terra, para entrar em Canaã, o texto vai dizer que é um velhinho de 85 anos. Eita, e ele vem no vigor, dizendo assim, ó, o meu coração queima como foi no dia que fez a promessa. O meu coração está animado, mesmo no dia que fez a promessa. Sabe o que Caleb está dizendo? Moisés, se for para lutar de novo, eu luto. Se for para guerrear de novo, eu guerreio. Se for para entrar no desafio, eu entro. Porque o meu coração ainda é o mesmo. Olha para esse irmão e diga, não deixe seu coração azedar, irmãos. Porque está demorando a resposta. Porque está demorando o milagre. Porque está demorando a porta abrir. Não, ele está dizendo, a mesma força e o mesmo vigor que eu tinha há 40 anos atrás é o mesmo que eu tenho.
E se necessário entrar na guerra de novo, eu entro. Imagine um velhinho de 85 anos dizendo isso. O mesmo vigor e a mesma força que eu tinha lá, eu tenho hoje. E se for para entrar na guerra, eu não tenho medo não, eu vou enfrentar. Diga para o seu irmão, recebe a unção de Caleb sobre a tua vida. Unção de vigor. Porque hoje a geração cansada é a nossa. A gente vive cansado, irmãos. Já levanta cansado. Eu não entendo isso. Já levanta cansado. Nem guerreou, nem batalhou. Chega no serviço, cara mal-humorado, diz, o que é que eu estou cansado? Diga, recebe essa unção de Caleb sobre a tua vida. De ânimo, vigor, coragem. Diga para ele, é ânimo, é vigor, é coragem. Seja animado nessa noite por ele. Josué estava dizendo ao povo, não apareci agora na história não, eu fui forjado. E fui forjado para viver desafios maiores do que eu, maiores do que a minha fé. No capítulo de número 1 de Josué, ele recebe a missão. E quando ele recebe a missão, ele levanta para executar. No capítulo de número 2, ele vai escolher 2 obreiros. Quantos obreiros? 2 obreiros, porque ele aprendeu que não é o número, não é a quantidade, é a qualidade do obreiro. Josué está dizendo, Moisés mandou 12, só 2 voltou animosamente. Dessa vez eu tiro os 10 e mando os 2 obreiros. Vai lá para Jericó. Fica lá espiando a terra, porque Deus falou que a gente ia conquistar Jericó. E quando os 2 obreiros chegam, sabe quem vai esconder aqueles 2 obreiros? Raabe, a prostituta da cidade. E quando ela esconde aqueles obreiros, sabe o que Raabe vai dizer para eles? Tenho ouvido falar do Deus que vocês servem. Tenho ouvido falar que Ele tem feito maravilhas no meio de vós. Eu tenho ouvido falar que Ele abriu o mar vermelho, que Ele fez Israel passar em terra seca. Tenho ouvido o testemunho e o poder do seu Deus. Irmão, alguém do outro lado está ouvindo falar do poder e das maravilhas que Deus tem feito na sua vida. Então a ordem de Deus é não para. Não para, porque você é a motivação na vida de alguém. Jericó vai ser destruída porque Deus tem uma promessa de dar todas essas cidades ao povo. Capítulo 1, ele recebe a missão e vai. Capítulo de número 2, ele manda espiar a terra. E dentro desse plano de espiar, Deus sempre tem um plano de salvação. Porque Deus não te leva para ambientes sem um propósito. Deus te levou porque Ele deseja salvar alguém lá. É Deus dizendo, Josué, você já está habilitado, você já está forjado, você já foi treinado. Josué, tenho dado os inimigos em tuas mãos. E outra, Josué, o povo estranho, o inimigo, sabe do potencial e do poder do Deus que você serve. Olha para esse irmão e diga, tem muita gente que tem medo do poder do Deus que você serve. Aí você diz, está vendo? Tem medo de mim. Não, é medo do seu Deus. Está vendo? Tem medo da minha cara, não é a sua cara não. Tem medo do poder de Deus que você serve. Diga para o seu irmão, não é sobre você, é sobre quem você serve, é sobre o seu Deus. Capítulo de número 4, ele atravessa o Jordão, levanta um altar, um memorial. E é no capítulo de número 4 que Josué vai se lembrar. Ele vai se lembrar que antes de Deus tomar Moisés, Deus chamou a Moisés e disse, Moisés, pega o filho de Num, Oséias, que significa salvação, chama ele, separa ele, diga a ele que ele não será mais Oséias, mas será Josué, Deus que salva.
unge ele, separa ele e transfere tudo que você tem para a vida dele. Porque em breve você partirá, mas ele dará continuidade ao seu legado. Ele dará continuidade à sua história. Eu vou levantar um sucessor. Quando Deus pede isso, o nome dele é Oséias. O nome dele é? Que significa salvação. Agora Deus vai dizer, chama ele, porque ele se tornará Josué. Deus que salva. Por que Deus precisa mudar o nome? Para você não ficar se achando que não é sobre você, é o que você carrega. Se ele continua como Oséias, ele vai dizer, eu sou a salvação. Mas Deus transferiu o nome de Oséias para Josué para dizer, é Deus quem salva, eu não salvo. É Deus quem salva, eu não faço. É Deus quem faz, eu não abro. É Deus quem abre. E não há possibilidade de Deus realizar coisas grandes em nossas vidas sem antes Ele mudar a nossa identidade. Não estou dizendo da sua identidade que você tem, estou dizendo no mundo espiritual. Você precisa receber um nome profético, uma carga profética sobre a tua vida. A natureza humana, a identidade natural, não. Todos nós carregamos uma identidade profética. Você é conhecido no território do inimigo como alguém que serve o Deus vivo, o Deus poderoso. O inimigo, o diabo tem que respeitar a unção que você carrega. Não é você que tem que ter medo do diabo, é o diabo que tem que ter medo de você. Não é você que tem que correr quando ele se manifesta, é ele que tem que correr quando você chega. Os valores estão tudo invertidos, irmãos. Tem gente fazendo o sinal da cruz quando passa embaixo da escada, quando vê o gato preto na sexta-feira 13, crendo aos prai. Deus me livre. Quando vê um macumbeiro na rua, foge dele. Não olha nos olhos, o sangue de Jesus tem poder. Não, irmãos. Esses dias eu estava em Peruíbe, dentro do mercado, já estava para fechar. Tinha uns 4. Eu estava na fila, segurando um carrinho, para pegar a mistura. E uma começou, me achou linda, maravilhosa, que eu sou mesmo. Começou a me encarar, Paulinho. Me intimidar e colocava a mão na cintura. Pois eu me posicionei e disse, é guerra? Bora pra guerra. Porque o que está em mim é maior que o que está em tu. E o que está em tu tem que respeitar quem eu carrego. Daqui a pouco ela começou a baixar o olho, mudar a posição. É isso aí, vira as costas, vira de costas. Não encara muito não, porque eu não tenho medo não, irmão. Se agarrar lá, não tem medo não, irmãos. Você que é crente tem medo do diabo, irmão, você precisa ser convertido. Deus está falando porque tem. Diga para o seu irmão, se eu descolar que você tem medo do capiroto. Ei, irmãos, para com isso. Os inimigos teve que saber, dizendo assim, não mexe com Josué. Não dá para resistir Josué, porque o Deus que ele serve é Deus de batalhas, é Deus de guerra, é general, é comandante, é terrível. Alguém do outro lado está dizendo assim, ó, não mexe com o Deus da Maria não, porque o Deus dela é terrível. O Deus dela é terrível. O Deus dos crentes é terrível. Diga assim para o seu irmão, o nosso Deus é terrível. Diga assim, o nosso Deus não é gente não. Nosso Deus mata e não vai preso. Porque Ele é Deus, Ele quem dá a vida, Ele quem tira a vida, é Ele quem abre, é Ele quem fecha, é Ele quem faz todas as coisas. E operando Ele não há quem possa impedir, porque Ele é Deus no céu, é Deus na terra, é Deus na tua vida, é Deus da tua casa, é Deus da tua família, é o Deus de tudo. Josué tem a aprovação de Deus, tem a aprovação do povo e tem a certeza do chamado dele. Quer mais o que, Josué?
Você tem a aprovação de Deus, a aprovação do povo, e você tem a certeza que Deus te chamou. Olha para cima e diga: está esperando o quê? Vai para cima. Você tem a aprovação de Deus, a aprovação do povo e a certeza que Deus é contigo. Vai para cima. Capítulo de número 5. Ele vai parar no pé de Jericó. Ele está perto de invadir a cidade. Invadir não, quem invade é Deus. Deus só põe você dentro. É Deus quem faz a vistoria, é Deus quem invade. Diz assim: ei, ei, sai todo mundo. Carta de despejo. Por quê? Porque está vindo aí um servo. Está vindo aí uma serva. E para ela não ter trabalho, eu já estou chegando primeiro. Eu já estou esvaziando o ambiente. Eita, que Deus é lindo. Para você não ter trabalho, Deus está indo lá. Ele está esvaziando aquele ambiente, porque aquele lugar será chamado casa de adoração. Levanta a mão que é profético. Deus está dando uma ordem para o inimigo: saia de lá, esvazie, deixa. Por quê? Porque eu estou chegando para realizar o novo sobre a vida dela. Ana, ele está perto de Jericó e ele para. Diga assim: ele para. Aí sabe qual é o pensamento de Josué? Senhor, é igual do pastor Alex. Senhor, eu sei que o Senhor aprovou. Eu sei que o povo está comigo. Tenho certeza do meu chamado. Mas Deus, eu estou debaixo de um legado que não é meu. Eu estou debaixo de uma unção que não é minha. Sabe o que Josué estava dizendo, Márcia? Eu quero as minhas próprias experiências. Eu quero também te ver face a face como Moisés viu. Eu também quero ouvir tua voz, Senhor. Porque eu estou obedecendo uma ordem que foi me dada. Eu estou dando continuidade. Mas Deus, eu sei que o Senhor é comigo. Eu sei que o povo está comigo. Mas eu quero uma experiência. Eu quero o quê? Uma intimidade mais profunda. Eu quero um testemunho que é meu. Ei, chega de você viver do testemunho dos outros. Deus nesse tempo te dará o seu próprio testemunho. Se prepara, porque você vai ter o seu próprio testemunho. Bate na mão desse irmão e diga: eita, você vai ter o próprio testemunho. Chega de contar o testemunho dos outros. Deus te dará um testemunho. Josué estava dizendo: Senhor, como Moisés teve um legado, deixou um legado, eu também quero deixar um legado. Senhor, eu não quero ser conhecido como aquele que foi sucessor de Moisés apenas. Eu quero ser conhecido também como alguém que teve experiência contigo, que viveu o sobrenatural contigo. Senhor, eu também quero, Jesus, uma intimidade mais profunda. Põe a mão no seu coração, fecha os teus olhos e diga assim: Jesus, não só os pastores, mas eu também quero ter uma intimidade mais profunda, um relacionamento mais profundo. Eu quero ter um testemunho. Diga: eu quero ter um testemunho. Eu quero ter um testemunho. Aí Deus está dizendo: ah, é? Então fechou. Já que você quer ter sua própria experiência, eu gosto disso, de gente que me desafia. Josué capítulo de número 5, verso de número 3. Quando Josué pede isso, olha o que vai acontecer. Josué 5, 13. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E depois que ele falou tudo isso, ele disse: eis que se pôs em pé diante de mim um homem, e esse homem tinha na mão uma espada nua. Sabe o que é uma espada nua? Algo que nunca foi usado. E chegou a Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Depois que Josué fala isso, um homem aparece diante dele com uma espada nua, uma arma nunca usada. E ele vai perguntar, Josué vai perguntar: ei, você é um dos nossos ou você é um dos nossos inimigos? De que lado você está?
Aí o texto vai dizer, que ele vai dizer assim: não sou do inimigo, eu sou. Diga assim, eu sou. Diga assim, eu sou. Era o grande eu sou dizendo: eu sou o príncipe do exército do Senhor e estou te autorizando a entrar nessa guerra. Por quê? Porque a vitória já foi assinada, a vitória já foi decretada. Coloca aí o verso número 14. E disse ele: mas não venho agora como o príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou com seu rosto em terra e adorou e disse: que diz meu Senhor ao seu servo? E olha o que ele vai dizer no verso número 15. Já que você quer ter as suas primeiras experiências, já que você quer ter a tua intimidade, então disse o príncipe do exército do Senhor. O príncipe está dizendo a uma pessoa, ou seja, o próprio Deus desceu como príncipe do exército. O próprio Deus está falando com Josué. E ele está dizendo: você quer ter sua própria experiência? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. Com quem Deus falou isso? Com Moisés. Só que a experiência foi de Moisés. Agora é a vez de Josué ter as próprias experiências. Sabe o que Deus está falando, Márcia, para Josué? Descalça do seu discipulador, desata do que você foi até hoje. A partir de agora, tu és o líder, tu tem o espírito de liderança. Se posicione, porque eu estou te autorizando a ter autoridade. Sabe o que Deus está dizendo? Descalça os seus pés da sombra de Moisés, porque agora eu tenho uma liderança, e essa liderança vai ser a liderança de Josué. Sabe o que Deus está dizendo? Estou devolvendo a liderança. E quando a gente fala de liderança, a gente só pensa em cargo, mas tem muita gente que perdeu a liderança da sua casa. Tem muita gente que perdeu a liderança dos seus filhos. Tem muita gente que perdeu a liderança do seu casamento. É bom liderar aqui, mas a maior liderança é a sua casa. E Deus está dizendo: eu estou devolvendo nessa noite autoridade para você liderar essa casa, autoridade para você liderar esses filhos. Você não vai viver de experiências velhas, não. Estou devolvendo autoridade. Eu estou devolvendo autoridade para você liderar esse pensamento. Eu estou dando autoridade para você liderar essas emoções. Esse é o tempo em que Deus conta com você. Deus estava dizendo: Josué, vamos começar de novo. E agora, você vai andar comigo e eu vou andar contigo. Assim como eu falava com Moisés, eu falarei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Olha para o seu irmão e diga: para que você está atribulado? Por que você está atribulado? Você está com a melhor companhia, que é Jesus. Jesus está contigo. Diga para ele: ei, coloca um sorriso nesse rosto. Jesus está com você. Jesus é contigo. E Jesus é contigo, ele é maioria. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus. Eu vou mudar tudo. Eu vou dar autoridade, vou dar liderança, vou dar intimidade para você. Até discernir o barulho, você vai aprender a discernir. Por quê? Porque quando você estava com Moisés, você não sabia discernir barulho. Você entendeu o barulho de alarido, barulho de festa. E não era barulho de alarido de festa, era barulho de bagunça. Você lembra lá em Êxodo 32:17? Moisés e Josué estão descendo do monte. Então, cadê o texto? Êxodo 32:17. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava. Quem ouviu a voz do povo primeiro? Disse a Moisés: é alarido de guerra no arraial. Aí Moisés vai dizer: não entende nada.
Porém ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é alarido dos que cantam, e eu ouço. Era Deus dizendo: Josué, vou mudar tudo, porque é um ciclo novo. Até o discernimento do barulho eu vou te dar. Porque tem barulho que não é os céus que está fazendo, irmão. Há barulho que você pensa que é Deus, e Deus está dizendo: estou bem longe disso aí. Então Deus está aguçando o seu ouvido a este tempo, porque você vai aprender a discernir o barulho que vem do céu e o barulho que vem do inimigo. Estou te autorizando a assumir essa nova força, essa nova identidade, esse novo ciclo. Levante as mãos, porque Deus está te habilitando, Deus está te autorizando. Você tem a autorização de Deus de viver esse novo ciclo, esse novo tempo de Deus sobre a tua vida. Você vai viver. Deus está te autorizando, Deus está te habilitando, Deus está te dando força. Se lembra de Davi no campo? Já fazem 40 dias. Quantos dias? 40 dias que Golias está ameaçando o exército de Saul, o povo de Deus. E o texto vai dizer que cada grito de Golias, as fileiras iam para trás. Golias gritava: tem alguém aí? Eles iam para trás. Tem alguém aí? Eles iam para trás. E nós estamos vivendo debaixo de grito de Golias. Golias está gritando, em vez de você avançar, você está recuando. Golias está gritando, está ameaçando, em vez de você avançar, você está recuando. Mas chega Davi no campo e ele escuta o Golias dizendo: tem alguém aí? E a fileira recuando. Davi está dizendo: chegou um que não vai recuar, mas vai avançar. Porque eu não vou no meu nome, eu não vou na minha força, eu não vou na minha coragem, mas eu vou no nome daquele que me confiou. E ele é Deus de vitória. Olha para o seu irmão: vai reagir? Vai ficar indo para trás? Cada luta, de vez você reagir, você está indo para trás. Cada desafio, de vez você ir para frente, você está indo para trás. Aí Deus está dizendo: não estava aqui? Já está lá. Não, se achegue. Porque a vitória não é dos covardes, a vitória é dos corajosos. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para conquistar. Ei, pega na mão desse irmão e diga: você não é covarde e nem muito menos medroso. Então não é um passo para trás, é um passo para frente. É um passo para frente. Quanto mais você anda, mais Golias cai. Quanto mais você anda, mais Golias cai. Quanto mais você anda, mais Golias cai. Capítulo de número 24. Josué vai morrer. Diga: Josué vai morrer. Ele está acabando o seu ministério. Só que antes de morrer, ele quer deixar bem claro que Deus é o único que salva. Ele está dizendo: eu estou indo embora. Meu ministério está se findando. Mas eu quero dizer que só o Senhor salva. Você pode gritar comigo no 3? Eu quero dizer que só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor. Era isso que Josué queria colocar no coração do povo. Josué está dizendo: Robson, eu vou morrer, mas depois que eu morrer, todos saberão que só Deus que salva. Aí Josué vai dizer para o povo: decida hoje se vocês estão dispostos a servir a Deus com verdade e com sinceridade. Ele vai dizer: decida hoje, no verso número 14, Josué 24, 14. Olha que ele vai dizer: agora, pois, temei ao Senhor e servi com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, da além do rio no Egito, e servi somente ao Senhor. Não há tempo de ficar em cima do muro. É tempo de decidir.
Ou você escolhe o Deus que salva, ou você escolhe o Deus que não salva. Os deuses do Egito, os deuses desse mundo. Mas o único que salva é o Senhor dos exércitos. É o El Shaddai, é o Emanuel, é o Elohim, é o Jeová Rafá. É aquele que era antes da fundação do mundo, ainda antes que houvesse dia. Eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Josué está dizendo: decidam hoje a temer ao Senhor e amar a Ele com todo o seu coração. Servir ao Senhor é amar a Ele acima de todas as coisas. É servir com o teu coração e servir com a tua vida. A tua vida tem que servir ao Senhor. Josué está dizendo: decida hoje, porque eu estou decidido. E é aí que ele vai dizer: eu estou decidido. Que decisão eu tomei? Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum momento do texto você vai ver falar da família de Josué, dos filhos de Josué. Mas mesmo não aparecendo, essa família tinha uma convicção. E qual é a convicção? Nós nascemos para amar ao Senhor. Nós nascemos para servir ao Senhor. Nós nascemos porque Ele é o único Deus que salva. Josué está dizendo: não só eu, gente, mas toda a minha casa. Eu vou partir, mas a minha casa vai permanecer. E eles darão continuidade ao meu legado. E qual é o legado? Amor ao Senhor, servir ao Senhor. Independente do tempo, independente das lutas. Irmãos, estamos vivendo dias difíceis e as coisas, a tendência é piorar. Só que nada disso pode tirar a certeza que você carrega. Sabe qual é a certeza que você carrega? Que Deus salva. Nada e ninguém, enfermidade, peste, mortandade, terremotos, maremotos, guerra, política, nada e ninguém pode tirar essa convicção da igreja que Deus é o único que salva. Não deixe que ninguém arranque isso de você. Nós continuaremos a pregar, irmãos, que só há um Deus que salva. O Deus da nossa salvação. Sabe o que Josué estava dizendo? Escolha vocês também a servir ao Senhor. Por quê? Porque eu não posso escolher por vocês, mas a minha parte eu vou fazer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não pode falar essa frase só como um jargão cristão. Você tem que ter uma convicção no teu coração de que isso se tornará real. Porque tem gente que só repete o que é falado. É bonito falar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não, eu tenho que falar com convicção. Essa é a minha convicção e nada vai arrancar de mim. Eu tenho uma certeza. Sabe qual é a certeza? Que eu e a minha casa serviremos ao Deus que salva. Eu não posso responder por vocês, mas vocês podem responder cada um por si. E que a resposta de vocês nesta noite seja: eu e a minha casa serviremos, amaremos ao Senhor para sempre. Não é um jargão, é uma Diga para o seu irmão: não tem que ser um jargão. Não tem que ser uma frase motivacional. Tem que ser uma convicção. Convicção é aquilo que você carrega e que ninguém arranca, ninguém anula. Como Paulo declarou: quem me separará do amor de Cristo?
A morte, não. A miséria, não. A peste, não. A fome, não. A doença, não. A profundidade, não. A altura, não. Não existe nada que me separe do amor de Deus. Então que você saia aqui nesta noite com essa convicção. Que você e a tua casa servirá, amará o Senhor, porque Ele salva. Se alguém pergunta, por que você ama a Deus? Eu amo a Deus não é para ficar rico, porque Ele me dá uma vida boa, não. Eu amo a Deus porque Eu amo a Deus porque Só quem acredita nesse Deus que salva, se coloque sobre os pés, aplaudindo a Jesus.